Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Estão todos se cuidando? Espero que todos estejam se cuidando e logo nós estaremos juntos aí de volta na escola, ok? Nós vamos agora falar de produção textual e nós vamos falar de um tema que provavelmente vocês nunca tenham ouvido falar, que é hipertexto. Provavelmente vocês nunca ouviram falar sobre esse tema. Então, antes de eu falar do hipertexto, vamos imaginar que eu peguei um livro. Vou pegar um livro aqui, eu vou pegar o Paradidático, do Laranjas Mágicas, que nós estamos trabalhando em literatura infantil. Vamos imaginar que eu peguei aqui o meu livrinho, Paradidático, Laranjas Mágicas, e abri em uma página qualquer. Vamos dizer que eu abro aqui na página 12, na página 13. Se eu abrir um livro de história, um conto, um romance, qualquer livro de história que eu abra, em qualquer página, eu não vou entender essa história, certo? Eu tenho que começar a minha leitura lá da página 1 para eu poder entender toda a história. Porque se eu abrir lá do meio do livro, eu vou pegar o bonde andando. Eu não vou saber nada sobre a história, eu não vou entender essa história. Então eu tenho que começar lá do início. Eu tenho que começar com a página 1, depois a página 2, em seguida a página 3 e assim por diante. Por quê? Porque em um livro a leitura é linear. A leitura é linear. É preciso a gente seguir a ordem para a gente entender essa história. Quando a gente fala em leitura linear de livros, é quando a gente segue aquela ordem. Agora, vocês não acham que de uma certa forma isso chega a ser uma imposição, uma coisa que a gente seja obrigada a fazer, né? Agora, vamos mudar o cenário. Vamos pensar na internet, que eu sei que é uma coisa que vocês adoram. Vamos pensar assim, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, vamos pensar em todas as redes sociais que vocês têm, ou que alguns ainda não têm, né? Porque são novinhos, né? Mas às vezes vocês olham lá da mamãe, do papai ou de algum parente. Vamos pensar assim, então eu vou dar o exemplo assim do meu Facebook. Eu tô lá no meu Facebook, no meu perfil, aí eu coloquei uma foto de alguma coisa, de algum passeio que eu fiz, e aí vem um amigo meu e faz um comentário e coloca uma foto que ele dizendo que também foi naquele local. E aí o outro amigo desse amigo faz um outro comentário e aí a gente começa a falar dessa foto, fazer comentários, aí depois eu volto no meu perfil de novo e aí eu vou no perfil de um outro amigo para ver se esse amigo também tem uma foto parecida. Então a internet, ela não é uma leitura linear, não é como no livro, que a gente segue aquela ordem. Eu posso buscar várias formas de contato. Então, é diferente. Perceberam a diferença de um livro para uma outra rede social, por exemplo, ou para uma outra coisa? Porque assim, na internet nós temos liberdade para a gente fazer o que nós queremos. No livro não, no livro nós temos que seguir aquela leitura linear, aquela ordem para a gente poder entender essa história. Pois bem, esse é o nosso ponto de partida para entender o que é o hipertexto, ok? Então vou até botar aqui, ó, a palavrinha hipertexto. Vou chegar mais perto para vocês verem, porque ó, é com H. Então, esse é o nosso ponto de partida de tudo isso que eu já falei. Esse tema, ele foi criado por um estudioso chamado Theodor Nelson, lá nos anos 60. Por que ele criou? Porque ele queria que o leitor escrevesse ou lesse de uma forma não linear. Ele queria que as pessoas lessem ou escrevessem como funciona o nosso cérebro. Porque o nosso cérebro, ele é assim, ele faz ligações, ele faz conexões, nós pensamos em diferentes cores, em diferentes sensações. O nosso cérebro não é linear, ele pensa
de diversas formas, de formas diferentes. Ele não segue ali aquela ordem linear. Então, o hipertexto, o leitor, ele tem a liberdade de seguir o caminho que ele quer. No hipertexto é assim, nós temos a liberdade para pesquisar, para ler coisas diferentes, para buscar pesquisas, para depois formar um pensamento e um texto. Isso é o hipertexto, ok? Isso acontece porque nós podemos seguir caminhos variados na leitura. O hipertexto é assim, nós podemos seguir caminhos variados. Eu fiz aqui para vocês um exemplo para vocês verem. Olha aqui. Esse exemplo daqui é como se fosse do livro, que é uma leitura linear, que eu vou seguindo a página, tá vendo? Eu tenho que primeiro ler essa, e depois ir para essa, e depois ir para essa, e assim por diante. Aqui é como se fosse um exemplo de um hipertexto. Então, eu posso ir pesquisar de várias formas e voltar para lá e voltar para cá. Eu posso pesquisar em várias coisas. Agora vocês têm que prestar atenção que quando a gente fala em hipertexto, não tem a ver só com a internet, não. Vamos pensar assim, no dicionário, por exemplo. No dicionário, a leitura não é linear. Por quê? Eu posso procurar, por exemplo, a palavra amor, e eu posso procurar a palavra zebra, que fica lá atrás. Então, para eu saber o que significa a palavra amor, não é necessário eu saber, se eu quiser saber o que significa zebra e amor, eu não preciso ler tudo no dicionário para saber o que significa a palavra amor, que começa lá na letra A, e para saber o que é o significado da palavrinha zebra, que é lá no finalzinho do dicionário. O álbum de fotografias, por exemplo, também. Eu não preciso seguir a forma linear. Então, eu posso ver uma fotografia lá no início, eu posso ver uma fotografia no meio e no final, que eu vou entender todas as fotografias. Uma revista, mesma coisa. Uma revista, eu posso ler uma reportagem lá do início e eu posso ver uma reportagem lá no final, que isso não vai atrapalhar a minha leitura. É diferente de um livro, ok? Então, o hipertexto, ele vem exatamente dizer que nós temos a liberdade para criar e pesquisar e escrever de diferentes formas. Então, quando você for ler um hipertexto ou escrever alguma coisa para formar um hipertexto, você terá a chance de estar pesquisando, de estar lendo outros tópicos, outros textos, para te ajudar a formar um único texto. Esse é o hipertexto. É aquele que você tem liberdade para criar o que você tem vontade de ler ou de escrever. Ok, meus amores? Então, vamos fazer com bastante atenção as atividades marcadas lá no livrinho de produção textual, ok? Beijos, fiquem com Deus.